Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, hoje o assunto é Copa do Mundo, né? O Brasil foi eliminado hoje pela Noruega, estamos fora das oitavas de finais e vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas antes galera, peço você se inscreva aí no canal, curta, se inscreva, logo logo o Santos volta, vamos voltar a falar sobre o Santos, tá? Mas assim, o Brasil foi eliminado mais uma vez das últimas 3 Copas por incompetência, perdendo para si mesmos. Mas diferente das outras Copas que o Brasil teve domínio do jogo, o Brasil jogou muito mal. O Brasil teve 30% de posse de bola, Noruega controlou o jogo todo. O Brasil teve chance sim, mas não foi fatal, não foi eficiente. O Brasil foi eliminado por orgulho, por ignorância, por ego, mais uma vez, e por teimosia, como foi as outras Copas do Mundo. O Brasil foi eliminado pela Croácia, tomando um gol de contra-ataque no último minuto da prorrogação. O Brasil foi eliminado pela Bélgica, sufocando a Bélgica e deixando a bola, errando passes bobos e entregando a bola no pé da Bélgica. E hoje a Noruega controlou o jogo, cruzava a bola, corria com a... Nem a Noruega estava andando com a bola, o Brasil não dava bote, nada. Parecia que o Brasil tinha comido uma feijoada antes do jogo, né? E isso mostra mais uma vez aquilo que eu penso, que eu venho falando. Como você tem um Neymar, toda a seleção, eu acompanhei todos os jogos da Copa. Como você tem uma seleção com Cristiano Ronaldo, com 41 anos, mesmo estando mal, se assistindo os jogos de Portugal, tá jogando. Lukaku na Bélgica, fim de carreira pesado, tá lá jogando. Messi na Argentina, Harry Kane, Haaland, entre outros jogadores. Salah no Egito, que tá meio que machucado, mas tá lá jogando. Todos, Mané em Senegal, e o Brasil tem o Neymar e não joga. Ainda mais nessa seleção. Se o Brasil tivesse um time redondinho, Rodrigo voando, Vini Júnior, tal, você vai falar, beleza. Mas o Brasil, o cara me coloca o Martinelli, 4 atacantes, sem criação no meio de campo, o Matheus Cunha, que nunca ganhou bosta nenhuma a carreira inteira, e o Neymar não jogar. Se o Neymar estivesse lá, o primeiro pênalti, o Brasil sairia vencendo, a história do jogo é outra. O que você tem que fazer? Cansou no intervalo? Tira o cara, mas pelo menos começou o jogo com o Neymar. Ele foi pra Copa e não foi aproveitado. Colocou ele no jogo, chamou, não se esconde, como o Neymar pode jogar bem ou mal, mas todos sabem que o Neymar não se esconde do jogo. Mas assim, tem que responsabilizar o técnico, responsabilizar jogadores pipoqueiros como o Endrick e Bruno Guimarães, principalmente o Endrick, não se perde o gol daquele. Não se perde o gol daquele. E eu sempre questionei pra mim a titularidade do Endrick. E hoje não mudo aquilo que eu pensei. Por isso que o Endrick não vai ser titular da seleção brasileira. Porque ele é jogador pipoqueiro. Jogador que quando precisa, pipoca. Entendeu? Por isso que não teve oportunidade na Europa. No Real Madrid. Porque ele deve ser isso nos treinos. O Haaland precisou de 2 bolas para fazer 2 gols. Entendeu? E o Brasil não foi efetivo. O Brasil pipocou. Danilo não tinha condições nenhuma de ser lateral da seleção brasileira e foi para a Copa do Mundo. Um jogador medroso, covarde, e tudo foi em cima. Todos os erros do Brasil foram sempre do lado dele. Erros de passe, de cruzamento pro gol do Haaland, tudo pelo lado direito. Entendeu? Gabriel Magalhães sempre foi um freguês do Haaland, hoje não mudou, não mostrou nada de diferente. Mais uma vez o Haaland engoliu ele. O Alisson, acho que das 3 Copas foi a melhor Copa dele. Foi bastante exigido, até porque a seleção cada vez enfraqueceu mais, né? Em 2018 você tinha Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. 2022 você ainda tinha ali um Vini Júnior mais novo, um Rodrigo, um Neymar. E a seleção de 2026 a gente cria esperança porque a gente torce. Mas a seleção é fraca, rapaziada. Como você vai ganhar uma Copa do Mundo assistindo França, assistindo Argentina, com o Ryan, com o Martinelli, com o Matheus Cunha na frente? Com Casemiro pesadaço, com Bruno Guimarães, que nunca ganhou porra nenhuma na carreira. O Brasil não tinha um jogador vitorioso sem ser ali o Vini Júnior no time titular. Não é à toa que foi o melhor jogador da seleção dessa Copa. O resto é tudo jogador e a defesa ali, com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Laterais do Brasil são fraquíssimos. Não tem lateral. Não tem lateral. O Brasil não tem armação. Aí você fala assim, beleza, não tem o Paquetá, vou colocar o Neymar. É o armador, para distribuir bola pro Henrique, pro Ryan, pro Matheus Cunha, que tá fazendo falso 9. Matheus Cunha troca com o Neymar, poderia ser isso. Pênalti aos 10, 12 minutos do primeiro tempo. Já tem o Neymar ali pra bater. Puf, Brasil 1-0. Pô, Noruega tem que sair pro jogo. Aí o Neymar só distribuindo bola pro contra-ataque. Era isso que eu pensei na hora que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti. Aí o que acontece? O orgulho tira o cara, não coloca o cara pra jogar. Porque técnico teimoso, técnico assim tem que perder mesmo. E vou falar a verdade pra você. O Brasil merece a seleção. Merece uma seleção fracassada. Merece uma seleção medrosa. E jornalistas vagabundos, principalmente da Sport TV, né? Que é um bando de mau caráter, um bando de lixo.
esses caras do Sport TV, culpando o Neymar pela eliminação da seleção. Isso é uma covardia sem precedentes. Culpar o Neymar pela eliminação. Sendo que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, sendo que o Henrique perdeu o gol cara a cara, sendo que o Ancelotti, que é queridinho da imprensa, ninguém questiona os erros absurdos dele. A gente criticou muito o Tite nas outras Copas, mas o Ancelotti conseguiu ser pior que o Tite. Pior que o Tite. Conseguiu o Brasil fazer a pior campanha da história das Copas. Concordo que a seleção é bem fraca, mas ele morreu com o orgulho dele. O Luiz Henrique era titular absoluto da seleção, quase. Todo mundo queria o Luiz Henrique. Não entrou um jogo da Copa. Sumiu, nunca mais viu o Luiz Henrique. Ele era o cara que mais tinha minutagem. O Ryan, que nem ia pra Copa, nem estava sendo convocado, do nada veio titular. A seleção foi uma bagunça. O Brasil foi pra essa Copa igual o Uruguai. Foi uma bagunça. Aí você leva jogadores que você achou que não ia jogar e joga. Os jogadores que a gente achou que ia ser titular na Copa não jogou. E aí o Wesley se machuca. Douglas Santos, que ninguém conhecia, virou titular da seleção. E o Matheus Cunha, que a gente não sabia se ia jogar, não ia, virou titular, joga de meio, joga de atacante. O Martinelli, que ninguém lembrar, só porque ele fez um golzinho na Copa do Japão, já foi titular hoje. Mas o Martinelli é fraco até no time dele. O Martinelli é um Rony. É um Rony melhorado, pouca coisa melhor. E hoje foi titular num jogo de Copa do Mundo. E não é possível, rapaziada. O cara é tanto medo. O Neymar não se titular contra a Noruega, sendo que o Brasil cheio de desfalque. O Neymar ser banco com uma seleção arrumadinha, beleza. Agora, um meio de campo já entrosado, uma base, beleza. Mas ser banco do Martinelli, do Matheus Cunha, caras que se escondem do jogo, do Bruno Guimarães. Quando precisa, esses caras peidam. Foi o que aconteceu. E por isso o Brasil está eliminado de mais uma Copa do Mundo. E uma vergonha essa eliminação, né, rapaziada? Acho que nem a Noruega esperava isso. Entendeu? Então, o Brasil foi eliminado. Justo. Acho que não tem questionado, a Noruega teve números melhores. O Brasil teve chances pontuais de fazer gol. Vini Júnior perdeu. Henrique perdeu. Bruno Guimarães perdeu. O Brasil não foi eficiente. E a diferença é que a Noruega tem um cara diferenciado. Um cara que não é habilidoso, nada. Mas ele é finalizador. Ele é um grande finalizador. E se mostrou hoje mais uma vez. Um gol de cabeça pelo alto. E um gol batendo cruzado no canto do Alisson. Você vai falar o quê? A gente não tem mais jogador desse jeito. E agora com a última Copa do Neymar, é o que a imprensa merece, é o que os jornalistas merecem, é que influencers merecem, agora essa seleção. Porque agora a gente não tem mais um jogador de alto nível, de alto escalão, nível Mbappé, nível Haaland, nível Messi, nível CR7, nível jogadores de alto Yamal. A gente não tem. Vai com uma seleção mais limitada para a próxima Copa. O Neymar, achei que ele poderia ter sido mais aproveitado essa Copa e não foi. Hoje principalmente, ainda mais com a ausência do Paquetá, né? Então, ele não foi aproveitado, porque é melhor você ter um grande jogador começando a partida. Cansou, você tira ele. Ah, cansou, no intervalo, tirou. O Brasil ganhando de 1-0, gol de pênalti no Neymar. Beleza, o jogo é outro. Mas não, colocar o cara na fogueira. Aí você tem um pênalti para bater, mesmo que o jogo já perdido. Foi lá e fez o que faria se tivesse o jogo 0-0. Então, para mim, parabéns à imprensa, parabéns aos jornalistas que criticaram, ficaram defendendo o Ancelotti, parabéns a todos os envolvidos que culparam, que queria o Brasil sem o Neymar na Copa do Mundo. Sendo que hoje se provou que a seleção é muito pior sem ele, por isso que fomos eliminados. E parabéns, agora vamos ter um ciclo tenebroso até 2030, uma geração ruim, tão pior, cada vez pior, e não temos um jogador de alto nível de futebol mundial. Vini Júnior é um grande jogador? É, mas ele não é do nível desses caras que eu acabei de citar. Não é um jogador decisivo igual Mbappé, não é um jogador igual Haaland, não é jogador igual Yamal, não é jogador igual Messi, igual CR7, igual Harry Kane, não é, porque se fosse hoje teria decidido, e não decidiu. E nós temos o Neymar, que decidiu muitos momentos individuais da seleção. Bateu um pênalti decisivo hoje, bateria se tivesse 0-0 teria feito, como fez o gol contra a Croácia na prorrogação, e não foi aproveitado. Então é isso que vocês Globo, vocês influencers, vocês aí Rodolfo Gomes, Edu Futirinhas, todos vocês merecem essa seleção, essas seleções, fracassados, igual todos vocês, entendeu? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer para a próxima Copa. Brasil, se for, vai na Bacia das Almas de novo, como foi nessa, e vai para a próxima Copa com tudo, dependendo do grupo, ser eliminado da primeira fase, porque eu não espero mais nada da seleção brasileira. Já torci muito, já acompanhei 8, 9 Copas do Mundo, 8ª Copa do Mundo aí, quase 7ª acompanhando, e só essas frustrações, tá? Então o Brasil vai pro seu recorde, vai há 28 anos sem vencer uma Copa, né? Era 24,
empatou com o recorde de 70 para 94 e agora vai com mais um recorde aí. Uma geração que não tem nenhuma expectativa. Eu não tenho expectativa em Ryan, eu não tenho expectativa em Endrick, não tenho expectativa nesses jogadores. Porque, mas é muito jovem. Não tem nada a ver. Quando o cara é bom, o cara é bom desde moleque. Como o Neymar era com 18 anos, que o Dunga não quis levar. Como o Ronaldo Fenômeno era bom com 18 anos em 94, o Parreira não quis colocar ele para jogar. Mas sempre, esses caras sempre se provaram desde quando virou jogador profissional de futebol. Coisa que esses caras não se provaram. Porque se provasse, Ryan teria feito aquele gol que o goleiro spamou. Endrick teria feito aquele gol perdido cara a cara. Todo mundo fica pedindo o Endrick, tá aí. Parabéns. Parabéns aí, ó. O jogador de vocês aí. O gol que ele perdeu quando tava 0-0, né? É isso que vocês merecem, seleção. A CBF merece, com mau planejamento, 4 anos, trocando de Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior. Ancelotti teve suas culpas? Teve. Mas teve só um ano de trabalho. Chegou em cima da hora, chegou num momento difícil, delicado. Mas desempenhou muito mal, escalou muito mal, morreu com convicções, como o Tite morreu, como o Dunga morreu. O que eu espero agora agora ele vai ter um projeto de 4 anos. Mas infelizmente ele não vai ter uma geração boa pela frente. É o que está aparecendo. Eu não vejo jogadores do Brasil de alto nível para a próxima Copa. Talvez sem ser ali o Vini Júnior. Não temos. Porque os zagueiros que hoje jogam, Marquinhos vai parar. Não vai mais ser eleição. Casemiro acabou. Alisson acabou. O Brasil não tem goleiro. Você pode questionar o Alisson pelas outras Copas. Mas essa Copa dele foi boa. O Brasil não tem um goleiro nível Alisson hoje. Debaixo da trave. O Brasil não tem um zagueiro nível Marquinhos hoje. O Brasil não tem volante nível Casemiro hoje. Pode surgir dentro dos 4 anos, mas não tem. O Brasil sabe lançar jogador de ponta. Ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda. E o Brasil não tem um 10 igual o Neymar Júnior. Um cara que arma, um cara que bate pênalti, um cara que não se esconde da responsabilidade. O Brasil não tem. Então essa vai ser a posição mais carente que o Brasil não vai contar para os anos. Logo o Rodrigo volta. Vai melhorar. O Rodrigo é jogador de seleção, tal, mas o Rodrigo não é craque, o Rodrigo não é gênio. É um bom jogador. Então, é isso que o Brasil merece. Essa eliminação foi conta do ano desastroso que o Brasil fez, com uma Copa do Mundo mais frustrante que o Brasil fez por teimosia, orgulho e pipocada mais uma vez. Tá? Eu não gostaria que o Neymar terminasse o ciclo dele pela seleção assim. Eu imaginava que o Brasil poderia ter pelo menos chegado numa semifinal. O Brasil, quem sabe, ele ficasse em terceiro lugar. Tava bom o fim de ciclo da carreira dele. Mas ser eliminado, ele se mostrou que realmente ele poderia ter tido mais minutagem nessa seleção. Era mais uma seleção horrorosa igual essa. Uma seleção que tinha Martinelli, Matheus Cunha e Ryan na frente. E Endrick. E o Neymar não tem espaço para jogar na seleção dessa, é um absurdo. Aí pode falar Globo, pode os comentários falar que já era, não sei o que. Mas daqui a uns anos vocês vão lembrar do que eu tô dizendo, quem assistiu esse vídeo até o final. Que nossos jogadores são horríveis, são comuns, são jogadores pipoqueiros, são jogadores medrosos. O Igor Thiago começou a Copa titular, depois nunca mais entrou num jogo. Do nada o cara virou descartável. Por que o Igor Thiago não começou hoje jogando, já que o Paquetá não estava mais? Recuava o Matheus Cunha e deixava o Igor Thiago de 9. Pelo menos o Igor Thiago, se tivesse um pênalti, ele ia fazer o gol, porque ele é bom batedor de pênalti, como ele fez os 2 gols da seleção batendo pênalti. Do nada veio descartável o Luiz Henrique, que sempre estava nos jogos. Tem gente que pedia o Luiz Henrique no lugar do Rafinha titular e não sei o que. Do nada o Luiz Henrique passou a ser descartável. Não entrou mais nenhum jogo. Eu falei, o que aconteceu? O Ibanez, que começou a Copa titular, nunca mais vi. Nem vídeos lá sentado no banco. Então, era sempre as mesmas figuras. Sempre as mesmas figuras. Então, o Ancelotti levou 26 jogadores, foi enxuto, utilizou 13, 14 jogadores. Muitos viraram descartáveis, como Ibanez e Igor Thiago, ficaram descartáveis do time, né? Colocou o Danilo Santos, que não tinha entrado, acho que nenhum jogo da Copa, numa fogueira, sabe? E então foi decepcionante essa eliminação, tá? Foi frustrante, mas é o que muitos brasileiros aí foi onda de jornalista. Dá nisso, que eu já falei pra vocês. Jornalista não entende nada de bola, ainda mais esse que não chutou uma bola. Não entende nada de futebol, nada. Eles querem views. Os jornalistas hoje, eles vendem a alma pro capeta pra ganhar engajamento, entendeu? E se um jornalista estiver assistindo, não tô nem aí pra vocês. Que é uma verdade, vocês sabem disso. O jornalista vende a alma pro capeta pra ganhar engajamento. Então o que eles puderem falar do Neymar, o que eles puderem falar de merda pra poder ganhar engajamento, é o que eles fazem, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Então, uma derrota frustrante pra seleção brasileira. Fomos eliminados de forma precoce, a pior campanha da história da seleção. E mais um momento de reflexão.
Esquece. Ah, quem tem 5, igual uma influência aí comentou. Quem tem mais tem 5. Cara, isso já é passado. É questão de tempo do Brasil ser ultrapassado em Copas. Alguém chegar no Brasil em Copas. Logo, logo a França vai ganhar a terceira. Ah, mas tem duas. Logo, logo é mais propício a França ganhar 3, 4 Copas do que o Brasil ganhar a sexta. A geração da França. Essa geração da França aqui, que tá agora, tem mais uma, 2 Copas ainda. Ah, mais fácil a Argentina ganhar o Tetra agora. Já, se a Argentina ganhar essa Copa, já vai pra 4. E a Argentina quase ganhou em 2014, senão estaria indo pra quinta, empatar com o Brasil. Então, e a Argentina cheia de meio de campo criativo. Almada, McAllister, Messi, um monte de meio de campo. E o Brasil não tem um jogador das posições que os argentinos têm. Entendeu? Fora grandes jogadores meias que jogam no Brasil, que nem vão para a seleção da Argentina, que talvez seria até titular da seleção brasileira. Garro, Roleiser, entre outros jogadores assim. O Brasil não tem um jogador desses caras, do nível desses caras na armação, entendeu? Então foi decepcionante. A Copa do Mundo do Brasil foi frustrante, né? Então a gente tem que deixar de lado esse orgulho de somos penta. Vamos passar o Brasil. O Brasil não tem mais perspectiva, o Brasil não tem projeto para buscar o Hexa. O Brasil é sempre uma bagunça. Todo ciclo de Copa é isso. Então, mas que 2002 foi mal, o Aos Trancos e Barrancos ganhou. Mas a gente tinha jogadores acima da média, mesmo que foi aos Trancos e Barrancos. Agora a gente não tem mais, e agora menos ainda com a aposentadoria do Neymar pela seleção. Beleza, rapaziada? Então, por enquanto isso foram essas. E assim, refletir, e 2030 tá longe, o projeto é longo, mas eu não tenho perspectiva nenhuma no Brasil. Posso me surpreender e surgir grandes jogadores, 1, 2, 3 jogadores muito acima da média aí, mas eu não tenho essa perspectiva, porque hoje você vai na rua, as molecadas querem só ficar jogando videogame, beach tênis, crossfit, pilates, ninguém quer mais jogar bola. Então, diferente da minha época, que você ia jogar futebol, se você perdesse uma partida, era 2 horas pra você jogar outra, porque era um banco assim, ó, na quadra cheio de gente pra jogar. Hoje ninguém gosta mais de jogar bola. Ninguém gosta mais de jogar bola. Então, é questão de tempo, de grandes seleções aí. Marrocos é uma seleção que já não é mais uma surpresa, está virando uma realidade. Espanha com grande projeto, como sempre. A Espanha pode não ganhar as Copas, mas você vai ver que a Espanha já vem com projetos bons. Já tem um critério hoje de futebol de sempre posse de bola, dominar um jogo, tal, desde 2010. Entendeu? A França, fortíssima, acho que tanto no desempenho como individualmente. A Argentina, que a gente ficava tirando sarro da Argentina, foi para a Copa do Mundo, mas com um time redondinho, um bom técnico, um trabalho longevo já de quase 8 anos, 6 anos acho que do Scaloni, né? Perdemos a Copa América para eles em casa, ganharam a Copa do Mundo e a gente com o nosso orgulho, temos penta, eles têm 2, já tem 3. Quem aí, ó, nem vou falar quem tem menos de 30 anos, viu a Argentina chegar em 2 finais de Copa do Mundo e vocês não viram o Brasil ganhar a Copa? Talvez as pessoas 30 a mais ali, 35 viu. Agora, quem tem menos de 30 anos, não viu o Brasil não chegar nem numa semifinal, viu o Brasil chegar numa semifinal de Copa, mas nem conta, que foi do 7-1. Mas não viu o Brasil chegar numa final de Copa, enquanto a gente já viu a Argentina chegar em 2014 e 2022. Então a Argentina nas últimas 3 Copas, sem ser essa, né, foi vice-campeã do mundo, acho que em 2018 ela caiu nas quartas, né, e foi campeã do mundo em 2022. E provavelmente nessa, agora que o Brasil, o caminho da Argentina até a semifinal tá bem tranquilo. E a Argentina pegar uma final de Copa do Mundo agora com o Brasil fora de novo, é muito fácil. E aí a Argentina ganhou o Tetra, que vai ser alguns influencers aí que não tem nada de bola, mas nós somos penta. Tá bom, a Argentina vai para 2030 muito mais forte que a gente de novo. Muito mais propício a Argentina ganhar o Tetra agora e o Penta de novo, ou a França ganhar o Tri agora, o Tetra de novo, do que o Brasil ganhar o Hexa. A gente tem que esquecer esse negócio de quantidade de camisas. Não tem mais gênios que ganharam. A gente ganhou 3 Copas do Mundo, primeiro porque tinha Pelé, tinha Garrincha, tinha Tostão, tinha Rivelino, né? 94 tinha Romário, tinha Bebeto, tinha Mazinho, tinha Aldair, tinha Tafarel, tinha Dunga. 2002 tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, tinha Gilberto Silva, tinha Lúcio, tinha Marcos, Roberto Carlos, Cafu. Olha os jogadores que eu tô falando aqui. Agora a gente tem quem? A última da geração que o Neymar parou. Agora a gente tem quem? Pra 2030, Ryan? Matheus Cunha? Vini? Rafinha? Hendrick? Igor Thiago? Vocês estão achando que esses caras a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Não dá pra fazer milagre, rapaziada. Hoje todo mundo aprendeu a jogar bola. O Brasil com esse salto alto, mais uma vez, eliminado por seleção de segundo escalão.
europeu. Não precisa nem ser de primeiro escalão. Não foi eliminado pela Inglaterra, não foi eliminado pela Espanha, não foi eliminado pela França, não foi eliminado pela Alemanha. Foi eliminado por Bélgica, Croácia e Noruega. E dessas três, essa foi mais frustrante pelo nível de jogo que o Brasil apresentou. Inclusive a Noruega era a mais fraca das três seleções que o Brasil foi eliminado. O Brasil não fez um jogo digno, igual Cabo Verde fez contra a Argentina, igual o Paraguai fez contra a Alemanha. Jogo de raça, de vontade. O Paraguai dava bola para o adversário? Dava, mas era raça, era vontade. Cabo Verde, em nenhum momento tomava gol da Argentina, em nenhum momento se recuou, ficou com medo de jogar, foi para cima da Argentina. Até o último minuto da prorrogação. Eles sonharam. Por isso que chegou lá no país deles aplaudido. O Brasil, sem correr, deu 300 passes no jogo todo. A Noruega deu 700 passes. Ficou com a bola o jogo todo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Uma seleção mal treinada. Uma seleção bagunçada. Ah, mas o Brasil tá organizado. Tá nada. Se ficar indo em onda de jornalista que não entende nada de bola, igual eu falei, eu só falo aqui do Santos, quem me acompanha sabe, mas esses caras não entendem nada de futebol. Nada. Os caras da Cazé, da Globo, não sabem nada de bola. Não sabem nada de tática. É o trabalho deles estar lá, mas não sabem nada. Beleza, rapaziada? Eu tô ainda com a cabeça quente. Esse vídeo eu fiz pra desabafar. Deixem nos comentários o que vocês acharam do desempenho do Brasil na Copa e quem foi o principal vilão dessa eliminação. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.